Estamos direto do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Comissão em Pauta, aqui tratando então com enfoque na Comissão do Idoso pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET. E quem nos brindam com as suas presenças, primeiramente o vereador Felipe Gremelmaier, do MDB, presidente da Comissão do Idoso. Aqui praticamente à minha frente, Silvana Lammers, ela que é professora e psicopedagoga, representa a Frente Nacional de Fortalecimento às Instituições de Longa Permanência e LPIs, e também é vice-presidente da Associação Brasileira de Alzheimer. E aqui à direita, Rossana da Silva, professora dos programas de terceira idade da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer. De imediato quero cumprimentar vocês e já deixar aqui uma primeira abordagem, na medida em que, a partir de um pleito da Comissão do Idoso aqui do Legislativo Caxiense, as instituições de longa permanência em Caxias do Sul passam a contar já com uma primeira remessa de testagem para o novo coronavírus, a Covid-19. Então, nessa saudação inicial, já para abreviar, eu vou pedir que o vereador Felipe nos situe em como é que se deu esse debate e depois, ouvindo então as especialistas, essa operacionalização já na linha de frente do processo. Bom, Fábio, quero te agradecer o convite novamente, as nossas convidadas que têm um trabalho muito forte com relação ao idoso na nossa cidade e sendo referência, inclusive, para outros estados do país. Uma das grandes discussões dentro da Comissão do Idoso, a partir do momento que desencadeou essa situação do Covid-19 no Brasil e, consequentemente, no mundo inteiro, a gente vem acompanhando isso, foi a preocupação com a camada que seria mais afetada de toda essa rede, que são os idosos. E nós, nesse período inicial, quando começou a entrar no Brasil o vírus, nós reunimos a comissão, ainda antes de ter todo esse fechamento de comércio, de instituições, enfim, de tudo que isso aconteceu, do isolamento social. E numa das reuniões nós conversamos da importância de nós termos os testes à disposição das instituições de longa permanência de idosos no município. Porque, né, são pessoas que estão dentro de uma casa-lar, estão isoladas, porém, os cuidadores, os fisioterapeutas, os médicos, os enfermeiros, enfim, quem frequenta a casa, ele não permanece dentro da residência. Ele volta para sua casa, tem o convívio com a sua família, vai no mercado, enfim, e pode acarretar de levar o vírus para dentro dessa casa, o que poderia causar até uma grande tragédia, como a gente viu em outras cidades do Rio Grande do Sul e em países do mundo aí, onde tivemos... Um hospital em São Paulo. Passo Fundo, na Itália, no Uruguai, enfim, tivemos diversas situações bem pontuais e bem graves, né? E aí, como Comissão de Idoso, levamos essa reivindicação ao Poder Executivo, conversamos com o prefeito, diretamente a chefe de gabinete, a Grégora, e levamos essa reivindicação da importância e da necessidade de que os testes que viessem a Caxias do Sul fossem direcionados para essas instituições. E graças a Deus e a compreensão, inclusive, do Poder Executivo, isso aconteceu. E para nossa alegria, para a alegria da cidade, enfim, para a satisfação do público de terceira idade, todos os idosos estão sendo testados nessas casas e também o seu corpo funcional, o que minimiza em muito as possibilidades que seriam possivelmente catastróficas. E aí são testes custeados pela Prefeitura de Caxias do Sul? São testes que vieram do governo do estado do Rio Grande do Sul. Tá. E quando nós falamos nas instituições de longa permanência e LPIs, são os chamados os antigos asilos, que ganharam uma roupagem diferente, até como o vereador Felipe começou a detalhar na sua primeira manifestação, digamos assim. Não é só um lugar onde os idosos ficam lá, ou seja, uma série de atividades e de estratégias de convivência, até não de forma exclusiva. Pode combinar a frequência às instituições de longa permanência e a própria vida social em casa, com a família, com amigos e por aí afora. Como que se deu, então, a receptividade dessas doses e como que vocês têm conduzido essa rotina, principalmente num ponto também que o vereador Felipe colocou, o idoso que transita, aquele que não fica permanentemente na casa, que eventualmente pode ser assintomático e trazer o vírus, é grupo de risco, mas não há 100% de certeza que todos os idosos contraiam
ou que pelo menos manifestem os sintomas. Como vocês têm lidado com isso? Olá, Fábio. Bom, eu agradeço o convite, né, por nós estarmos aqui e, na verdade, assim, o que é importante a gente fazer? Primeiro, situar, né, o público, de modo geral, que realmente, assim, as instituições de longa permanência hoje, elas representam, no Brasil, diante do Covid-19, houve um discurso por parte da professora Ieda Duarte na Câmara dos Deputados no Brasil, trazendo que, a exemplo de outros países, Itália, Espanha, Canadá, houve um verdadeiro holocausto dentro desses lugares, né? Instituições que abrigavam 150 idosos, onde todos os idosos morreram, onde os cuidadores morreram. Houve, então, um movimento. O Brasil, né, ele parte de um pressuposto de exemplo, né? Bom, a gente tem um exemplo ruim que aconteceram nos outros países e a principal queixa dos governantes, das pessoas especialistas eram: por que é que nós não olhamos as instituições antes de ver todo mundo? Então, assim, com esse dado, Caxias sai muito na frente. Eu sempre falo, enquanto a gente está debatendo, enfim, a nível nacional, dentro da frente nacional, de que eu falo de um lugar de privilégio, né? Caxias hoje, ela serve como exemplo para o Brasil, quando, na verdade, teve essa preocupação e esse olhar às instituições. A maioria maciça das instituições de longa permanência de Caxias já estão com as portas fechadas desde o dia 6 de março, né? E a gente precisa entender que as instituições, durante muito tempo, elas ficaram num limbo, né? Nem assistencial e nem de saúde. Então, não há uma obrigatoriedade dessa instituição ter, na legislação de Caxias, sim, precisa ter pelo menos um profissional da área da saúde, mas, de um modo geral, não há uma obrigatoriedade das instituições terem alguém da saúde lá, porque é um residencial, é a casa do idoso, né? Então, a preocupação geral no Brasil era essa: bom, como é que vai se dar esse controle, esse combate, realmente, assim, como é que vai ser feito esse controle de infecção dentro de um lugar fechado, que mesmo que tenha só 10 idosos, acontece um aglomerado, por exemplo, na hora da alimentação. É isso que eu ia lhe perguntar quando a senhora fala em as casas estão fechadas desde 6 de março. Fechadas no sentido de não receberem visitas? Exatamente. De não aceitarem mais internos? Exatamente. Como que funciona então, esse fechado? Existe um protocolo, né? À frente, na verdade, Fábio, ela veio justamente para isso, né? As instituições, como eu disse, assim, no patamar Caxias, a gente já recebeu muitas coisas da vigilância sanitária, que sempre teve, a Secretaria Municipal de Saúde sempre teve um olhar muito cuidadoso às instituições. Caxias tem um perfil diferente no quesito cuidado às instituições de longa permanência, e isso é histórico, né, vereador? Isso já vem de muito tempo, né? Pode citar N nomes, desde o Ministério Público até a própria Secretaria Municipal da Saúde, sempre teve um cuidado com esses idosos, né? Então, mais uma vez, Caxias sai na frente. Mas isso não é regra, né? E a gente está vendo realmente esse problema batendo a porta dos nossos municípios vizinhos, que não é bem assim. E nessa testagem, vocês já têm algum resultado de alguém que tenha dado como positivo, que providências foram tomadas? Porque Caxias do Sul ainda é, de certo modo, acusada por subnotificação. De uma semana para cá, começou então a popularização dos testes. Ainda assim, não há uma disparada no número de infectados, digamos assim, e os óbitos se encontram até o momento em 2, confirmados como sendo de Caxias do Sul, e há suspeitos, os números se atualizam, mas digamos assim, em relação ao cenário nacional, já com mais de 16 mil mortes por coronavírus, Caxias do Sul com 2 óbitos ainda se encontra muito atrás. Especificamente nas instituições de longa permanência, já há testagens positivas? Como que vocês lidam com isso? Todas as testagens até o momento foram negativadas. Né? Isso mostra de fato que o isolamento social, o distanciamento social, ele é efetivo. E deu resultado. Dá resultado. Quer dizer, a partir do momento que a instituição se organiza, fecha a porta, né? Muito antes do protocolo, quer dizer, desde o dia 6 de março, algumas instituições já fecharam as portas, né? E que ela lança a mão, porque é importante, sabe, Fábio, porque a gente começa a pensar assim, o idoso está isolado, está longe da família. Não.
foi lançado mão de outros artifícios, né? Tecnologia assistida, faz chamadas de vídeo, faz a visita de longe, olha lá de fora, né? Quer dizer, não tem aquele contato. Até porque o idoso, por exemplo, com doença de Alzheimer, ele não vai se contentar de olhar o familiar sem tocar, sem abraçar. Então, é necessário que se tenha esse olhar para esse momento, né? Cada olhar é o seu momento. E realmente esse momento é esse olhar. Ao mesmo tempo que eu cumprimento a nossa terceira convidada, a Rossana da Silva, professora da Secretaria do Esporte e Lazer, a senhora tem uma ligação muito forte com os programas da chamada terceira idade ou da melhor idade, convivência e por aí afora. E houve também uma crítica no sentido quando, digamos assim, o isolamento social se tornou um pouco mais frouxo, até por uma demanda do comércio, de movimentação, abertura de alguns espaços, o público idoso saiu muito às ruas. Então, víamos idosos em filas de lotéricas, de bancos e por aí afora. A prefeitura, de certo modo, se organizou no sentido de dispor de alternativas também para ocupar esses idosos de uma forma mais controlada e tentar evitar esse acúmulo que vai totalmente contrário à política de isolamento social. Como que tem funcionado no âmbito da Secretaria isso? Então, também agradecendo, né, a oportunidade de estar falando um pouquinho nesse momento, né, que não está sendo um momento fácil para ninguém e assim como para qualquer setor, para qualquer pessoa, a Secretaria também teve que passar por algumas etapas, né, a primeira delas de aceitar a situação, né, ver o que era possível e necessário a ser feito e se adaptar, né, a essa situação. Então, o que a gente, enquanto secretaria, está fazendo, né, com esses grupos que a gente atende, que nós temos mais de 5.000 pessoas, né, que são atendidas semanalmente, que tinham seus encontros semanais. Todas acima dos 60 anos de idade. Isso, a grande maioria com mais de 60 anos, né? E aí, então, a gente está oportunizando, começamos num primeiro momento com atividades, vídeos produzidos. A minha máscara hoje não está me ajudando. Prende né? com óculos. Aqui. Assim como qualquer pessoa, né, tem uma dificuldade em estar se adaptando a ela. Sim. Enfim, então a gente, com as produções dos vídeos, estar proporcionando através das redes sociais, né, que as pessoas tivessem acesso, isso para a comunidade em geral, né, para a cidade como um todo, e a gente também está fazendo os atendimentos ao público, né, aos nossos alunos, de forma sistemática também. De que forma? Então, todos os professores gravam as suas aulas, as suas atividades e disponibilizam para os seus alunos através de grupos de conversa, né, através das mídias, e os alunos acessam no seu horário de aula e participam, né, fazendo a sua atividade. Então, foi a forma que a gente conseguiu de, pelo menos, amenizar um pouco esse momento que está sendo difícil, né, para eles, essa questão do distanciamento, tanto da família quanto, às vezes, eles tinham nesses grupos de convivência, né, desses grupos de participação, a própria família, né, eles tinham que estar se adequando e era um momento de encontro, então eles estão sentindo muito a falta disso. Então, é a maneira que nós, enquanto secretaria, conseguiu para estar fazendo, né, esse atendimento. Então, semanalmente, além de também estar sempre proporcionando em outros dias esse contato de estarem com mensagens, com vídeos motivacionais, enfim, dando esse suporte, né, de longe, mas ao mesmo tempo tentando ficar próximo a eles também. Ou seja, como acontece em muitos lugares e até aqui na própria Câmara, foi exercitado o formato da sessão remota, digamos assim, e isso pode voltar, as próprias audiências públicas, elas têm acontecido, nós já temos o recurso da TV Câmara, mas exercitando as chamadas lives, as pessoas mandam perguntas por WhatsApp, então a própria forma de interagir, ela trocou muito, né? Não que não existisse antes, mas
o recurso tecnológico se tornou uma grande alternativa, né? Tem sido de forma mais apelativa agora para o bem, e até fica uma lição que daqui a pouco nem sempre precisa se aglomerar para tudo, né? Mas esse foi um desafio também, porque a gente sabe que esse público também não tem essa familiaridade com a tecnologia, né? Então tivemos um pouquinho de dificuldade. Alguns alunos, a gente tem os filhos como pessoas de contato nos grupos, né, que fazem esse meio de campo de estar passando as atividades, e para aqueles que não têm esse recurso, a gente está agora então fazendo contato por telefone, né, para ver como é que eles estão, como é que estão passando por esse período. Então a gente está tentando, né, manter o vínculo mesmo afastado. Vereador Felipe Gremelmaier, na esteira disso, a Comissão do Idoso ela não tem se voltado só à Covid-19. Nós vamos retomar no decorrer do nosso bate-papo essa perspectiva também do coronavírus. Mas houve uma preocupação, eu lembro que, fazendo aqui as coberturas pela Câmara, nós temos alternado muito também o formato presencial e remoto. E o vereador Felipe Gremelmaier mencionou foi uma sexta-feira, aí, por volta de 7, 8 da noite, nós improvisamos uma divulgação para rede social e site, tudo, de uma campanha voltada a precaver os idosos com relação a fraudes e golpes que vinha acontecendo com cartão de crédito, motoqueiros buscando cartões de forma a clonarem, promoverem fraudes e tal. E o senhor fez uma ação bem bacana com relação a isso, e nós aqui pela casa demos toda a divulgação. Eu gostaria também que o senhor chamasse a atenção disso, porque mesmo com todas as restrições, há infelizmente um oportunismo de falsários, golpistas aí que se valem até do isolamento do idoso, de daqui a pouco não conseguir conviver tanto com os filhos e tal, não tem a quem pedir uma opinião, aí atende a uma ligação telefônica e acaba sendo lesado, digamos assim. Antes de entrar na questão do golpe do motoboy, eu só quero reforçar as palavras da Rossana e da Silvana, porque lá no início a comissão apoiou a decisão da Ismel naquele momento, que muita gente não estava entendendo o que estava acontecendo, de suspender a atividade dos grupos de terceira idade. E talvez aí tenha sido um dos grandes pontos para Caxias estar da forma como está hoje. Porque são 5.000 pessoas do grupo mais prejudicado pelo vírus. E a Ismel foi precavida em suspender as atividades. Antes de qualquer tipo de paralisação, quem primeiro paralisou as atividades foi a Secretaria de Esporte e Lazer, pensando nesse grupo. Mas então, sem deixar de fazer. Sem deixar de fazer. Usando mas recurso naquele tecnológico. momento muita gente não estava entendendo por que estão parando tudo. E hoje está aí o resultado de que nós não temos nenhum idoso de grupos que faleceu em Caxias até agora com o coronavírus. E isso pode ter um resultado lá naquele momento. E testando negativo. Né? Lá naquele momento, né? Então isso são situações que hoje a gente não lembra, mas que se não tivesse sido feito algo lá atrás, nós hoje talvez pudéssemos estar numa situação muito diferente, muito diferente. Então só para reforçar o que elas duas falaram. Com relação ao golpe do motoboy, é algo que te deixa assim até muitas vezes sem reação, né? Porque tu vive uma pandemia que atingiu todos os países do mundo e no meio de tudo isso, pessoas se aproveitam, né, dos idosos que estão se isolando nas suas residências para evitar um mal maior, que possivelmente poderia ser até a morte. E aí essas pessoas se utilizam dessa estada nas suas casas dos idosos para aplicar golpes, e foi conhecido como o golpe do motoboy, que pessoas ligavam para os idosos, ou podem estar ligando ainda, inclusive, né? Ligam para os idosos nas suas residências, dizendo que estão sendo feitas compras com seu cartão de crédito, estão sendo feitos saques da sua conta, e que o idoso não saia de casa, porque tu está vivendo uma situação que tu não pode sair de casa. Não se preocupa que o banco vai enviar um motoboy para buscar o seu cartão. Então o senhor deixa o seu cartão dentro do envelope, pode cortar o meio, não cortou o chip, não muda nada. Corta o seu cartão que nós vamos mandar um motoboy, o senhor deixa o seu cartão, o seu CPF, para o nosso motoboy vai lá e busca. Então a gente realmente acionou a Câmara naquele momento, porque aconteceram casos naquela semana, a gente resolveu fazer essa campanha de forma muito rápida, até para prevenir, tenho certeza que prevenimos muita gente disso, de pessoas que se utilizaram desse momento, infelizmente, para assaltar, né? Para
cometer crimes contra os idosos e pessoas foram lesadas em Caxias do Sul com relação a isso. E, infelizmente, a gente vive num mundo que nem na principal crise de saúde dos últimos 100 anos as pessoas perdoaram esse momento, né? Então, naquele momento, a gente fez esse papel de alertar, divulgou muito em rede social e isso se espalhou de forma muito rápida, graças a Deus, né? Não era fake news, era algo que era realmente de verdade. E a gente tem certeza que acabou prevenindo muitos idosos aí com relação a esse tipo de delito, que pessoas se utilizaram do momento extremamente psicologicamente, né, complicado para os idosos também, e acabavam se utilizando desse momento para fazer esse tipo de roubo, que isso é roubo, né? Nós estamos nos aproximando, digamos assim, ao término dessa primeira parte. Em seguida eu vou chamar o intervalo e eu já vou deixar para as nossas especialistas aqui, tanto a Silvana quanto a Rossana, essa pergunta mais voltada então para o que muda no dia a dia do idoso, na situação de convivência, exposição a outros tipos de riscos que não só da Covid-19. Então nós já vamos abrir o segundo bloco com vocês e para quem está nos acompanhando, continuem conosco, o intervalo é bem rapidinho, já voltamos. Mas que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande que ganhou o mundo. Mas tem valores que não podem sair daqui. É verdade. Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada, apenas destinando 3% do imposto devido para o Fundo Criança. Fale com o seu contador e escolha fazer o bem aqui. Uma campanha da Assembleia Legislativa e entidades parceiras. Estamos de volta então com a Comissão em Pauta desta semana, com a Comissão do Idoso aqui no Legislativo Caxiense, pela TV Câmara, canal 16 da NET, todas as implicações envolvendo os idosos num cenário da Covid-19, o novo coronavírus. Reapresentando aqui os nossos debatedores de hoje, vereador Felipe Gremelmaier do MDB, presidente da Comissão do Idoso, Silvana Lammers, ela que representa a Frente Nacional de Fortalecimento às Instituições de Longa Permanência, LPIs, e também é vice-presidente da Associação Brasileira de Alzheimer. E junto conosco também Rossana da Silva, professora dos programas de terceira idade da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer aqui de Caxias do Sul. Quando nós interrompemos para a pausa, antes do intervalo ainda, o vereador Felipe Gremelmaier chamava atenção para golpes que idosos têm sofrido nesse momento de controle social, digamos assim, durante a pandemia, o chamado golpe do motoboy, pelo qual aí muitos falsários têm tentado clonar cartões de crédito de idosos. E aí eu deixei a pergunta para vocês duas, tanto a Silvana quanto a Rossana, no sentido de como é que vocês têm atentado também para o próprio comportamento do idoso e a tentativa também de se precaver a golpes e outras adversidades que possam surgir, além da própria Covid-19. Bom, de um aspecto geral, pensando nas instituições de longa permanência propriamente dito, a Frente Nacional, e eu quero deixar isso muito claro, assim, a Frente Nacional, ela vem respondendo com um relatório consolidado para auxílio justamente dessas questões que são tão pertinentes dentro das instituições de longa permanência, né? Porque há uma tendência natural dos cuidadores, dos familiares, olharem agora para a questão da pandemia e a gente acabar deixando para um segundo plano a questão da depressão, do próprio paciente de Alzheimer com uma mudança de fase e dos próprios pacientes, dos atendidos dentro dos residências geriátricos em cuidados paliativos, né? Que são aqueles idosos que já estão numa situação de finitude, né, e que precisam desse olhar e dessa aproximação familiar. No relatório consolidado, inclusive, existe, então, esse apontamento desse cuidado e como fazer isso, né, essa abordagem, esse cuidado. Esse relatório ele foi feito por mais de 100 pessoas, especialistas no Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de coordenar, então, a parte do controle e da precaução, né, que é o primeiro módulo do relatório, mas que existem outros capítulos dentro, né, e que trazem realmente esse cuidado, tá? O que hoje, e como instituição, né? Eu vou falar como instituição, além das chamadas de vídeo, que todos os familiares estão fazendo, né?
poder então propiciar, como a Rosana falou também, né, poder gravar um vídeo para que o idoso continue mantendo a sua mobilidade, a sua estimulação, a independência, né, colocando ele realmente a atuar, já que foi tão limitado a questão dos profissionais dentro das casas, que o idoso possa ser de forma atuante no auxílio, né, para colocar mesa, para poder realmente que ele seja ator e autor dentro da instituição. Ou até aquelas ginásticas em lives, né? E assim, o que nos surpreende, porque assim, às vezes é mais difícil para nós do que para eles fazer essa adaptação, né? Porque realmente assim, eles têm gostado desse movimento diferenciado. Sentem falta da família, sim. É um movimento diferente, sim, né? Os que têm essa compreensão acabaram se adaptando a essa tecnologia que para nós às vezes a gente dizia, não consegue, né? E era uma limitação muito mais nossa, talvez, de trazer essa introdução tecnológica para dentro das instituições. Rosana, dentro dessa mesma perspectiva, o noticiário tem sido muito abordado também, daqui a pouco o sujeito em isolamento social, e aí extrapola também a faixa dos idosos, vale para o cidadão comum, o sujeito tem algum problema de saúde, acaba desleixando para tomar um medicamento, o fato de poder ficar em casa algumas vezes em rodízios de expediente, faz com que a pessoa possa consumir mais bebida alcoólica, doces e por aí afora. E daqui a pouco com os idosos essas implicações podem ser ainda mais graves, do ponto de vista respiratório, cardíaco, diabetes e por aí afora. Tem havido também uma orientação de vocês na mesma linha do que a Silvana já nos colocava? Sim, a gente já tinha essa preocupação, né, anterior a esse processo, então a gente já tinha esse cuidado também com relação aos cuidados com a saúde, mas também até desses golpes, né, então a gente sempre procurava estar alertando os nossos alunos, enfim, os nossos idosos que participavam das atividades, e agora a gente segue com esse mesmo cuidado, né, com essas mesmas orientações. Então é isso que eu digo, nós temos a preocupação com a preservação da funcionalidade, né, das atividades, que eles consigam passar por esse processo e, ao retornar, né, à sua vida normal, que eles se mantenham ainda ativos. A gente sabe que perdas vão acontecer, né, que isso vai ser normal para qualquer pessoa, independente da faixa etária, mas também muitos aprendizados. Né? Eu acredito que tem muitos alunos nossos, eu falo até como a gente, enquanto experiência, vamos sair diferentes. Nós temos relatos de alunos que não tinham essa proximidade com as tecnologias e estão fazendo selfie para mandar foto para a gente, para mostrar que estão fazendo a atividade. Então, eu acho que vão ter ganhos, né? E eu acho, e sim, a gente tem essa preocupação, né? Tanto da parte física quanto da parte emocional, e como a gente tem esse contato, e às vezes, e acredito que esse contato até esteja acontecendo mais do que quando nós estávamos presencialmente, porque presencialmente nós tínhamos o encontro, nós estávamos lá, e nos outros momentos, até chegar na próxima semana, às vezes se passavam algumas coisas. E agora está sendo, o grupo de conversa está sendo o contato, então a gente está mais diretamente, está com mais intensidade, então tu consegue às vezes perceber algumas situações com algumas pessoas, às vezes até na forma como ela faz algum relato ali no grupo, né? Então a intervenção às vezes ela é mais rápida e mais direta. Mas aproveitando esse teu gancho, porque muitos se criticam as redes sociais e a própria internet porque aproxima todo mundo, mas ao mesmo tempo também afasta do convívio pessoalmente, o tete a tete. Agora a perspectiva é outra. Não, graças à tecnologia, no momento de isolamento social, estamos conseguindo estar ainda mais juntos do que antes. Como calibrar essa dosagem, digamos assim, quando sairmos da pandemia? Ter na relação virtual uma aliada e não aquela dicotomia entre estar junto pessoalmente ou virtualmente, complementar essas possibilidades. Eu acredito que na realidade, nesse momento, ela é dessa forma, né, que tem que ser, estando longe, mas perto, e aí a mídia, as tecnologias estão auxiliando, mas eu acho que essa situação vem para reforçar a importância de estar próximo.
né? Eu acho que é isso e é o que eles têm nos trazido, né, de relato, essa falta do convívio e do contato, né? Então, acho que ao mesmo tempo ela vem para reforçar, né, a importância dessa proximidade, dessa convivência. Eu concordo com as palavras da Rossana e acho que esse momento vai servir para mostrar o quanto é importante o presencial. Né? Está servindo para mostrar isso, a importância que tem tu ser orientado por um profissional ao vivo, tu ter uma aula com o teu professor cara a cara, tu conviver com um grupo, tu falando aqui especificamente dos idosos, né? Tu conviver num grupo de amigos que muitos deles não têm família, então o grupo do conviver é a família deles, o professor é a psicóloga, né? Às vezes é o momento que eles têm para conversar, que eles são tão sozinhos que eles não têm ninguém, né? A tecnologia, nesse momento, ela veio para suprir um afastamento completo. Mas ela não vai suprir... Ela não vai substituir o contato pessoal. Isso é impossível fazer, impossível acontecer. É um momento de adaptação. Todos estamos aprendendo com esse momento. Né? Todo mundo aqui está fazendo reuniões online, está tendo aula online, enfim, tudo está virando dessa forma. Todo mundo vai sair diferente desse momento. Todo mundo vai sair diferente desse momento. Agora, muitos daquilo que nós tínhamos dúvida, nós vamos sair com certeza. É isso aí. Sabe, Fabi, é até uma questão que as próprias cuidadoras trazem dentro da instituição. Nessa mesma época, sem coronavírus, as instituições iam estar lotadas de quadros gripais. Né? Quer dizer, nessa mesma época, muitos idosos teriam pneumonias em função da piora do quadro gripal. Né? Quer dizer, repensar a forma de condução dessas visitas também, porque a gente levanta tanto essa bandeira na própria Brás. Bom, a residência do idoso passa a ser instituição de longa permanência. Por que é que aglomera-se tantas pessoas dentro dessas residências, né? Quer dizer, na minha casa, na tua casa, a gente não está lá com 60, 70 pessoas dentro, né? A menos que a gente dê uma festa de arromba. Mas, enfim, por que é que isso constantemente acontece dentro da instituição, né? E, assim, isso vai modificar também a forma que todos os gestores e profissionais da saúde conduzem dentro das próprias instituições. Vereador Felipe, a Silvana vai na seara do senhor. O senhor é um agente político, vereador, e preside uma comissão parlamentar aqui na Casa do Idoso. E a Silvana coloca isso, como mudar essas relações e até as formas normativas. Temos uma série de protocolos aqui. Antes da gravação, nós mesmos comentávamos até quando usaremos máscara e tal. Daqui a pouco isso vem para ser um protocolo permanente, não digo o tempo inteiro, mas, por exemplo, uma criança japonesa sabe que quando está gripada tem que ir à escola de máscara para não passar o vírus a outros colegas e por aí afora. Daqui a pouco nós temos que nos educarmos, também é um cenário novo. Olha, por que a gente não pode usar, depois que a gente superar esse momento, todas as coisas positivas que foram criadas? O álcool gel que vira rotina em todas as casas. A questão da máscara, hoje desmistificou, ninguém mais tem vergonha de usar máscara aqui na Câmara já era rotina, hein? Aqui sim. Suportes de álcool gel por toda todos a casa, os corredores. A higienização dos produtos que tu traz para dentro da tua fora, casa, se tu for pensar, né? Quanta coisa pode ser feita, né? A gente olhava pela televisão os japoneses, os chineses utilizando máscara, né? Não só quando está gripado, mas quando tinha excesso de poluição no ar também. Por que isso não pode virar algo rotineiro por aqui? Ninguém vai ser chamado a atenção por estar de máscara sozinho na rua daqui um tempo. A proteção do próprio caixa, né, Felipe? Tudo. No mercado, né? Poxa, que bacana, né? Não dialogar com ele sem cuspir nele, né? Acho que isso vai... Não, o próprio cuidado nos restaurantes mesmo, né? Quanta coisa a gente tem que aprender nesse momento, né? Não é deixar passar. Vamos fazer isso agora para superar esse momento e depois, a gente pode ter uma vida muito melhor. E o senhor acredita que tenha vindo para ficar, e falando em Brasil, digamos assim? Olha, Fábio, quem não aprender algumas situações nesse momento não aprende mais. Se nós não tivermos capacidade para tirar tudo que tem de bom de aprendizado nesse momento, nós nunca mais vamos aprender, porque é um momento em que o mundo foi impactado. Todo mundo está na mesma condição, na mesma situação hoje. Se nós não tivermos a capacidade mínima de entender que nós temos que cumprir protocolos pensando no outro, não só em si mesmo, né? Essa situação que a Silvana colocou das ILPIs,
Por que tem que estar sempre cheio de gente lá dentro? Por que não pode limitar? Né? Por que hoje muitas pessoas estando em casa, a quantidade de outros tipos de gripe, de febre, de dor de garganta, por que diminuiu? Porque as pessoas estão se cuidando. Né? Então, por que a gente não tem esse cuidado maior e tem uma saúde melhor para a gente? Quanta gente está sentindo falta de exercício físico hoje? Né? Quanta coisa a gente pode fazer uma autoanálise e uma análise geral de protocolos que podem ser seguidos para o bem de todos, não para um bem individual, mas para o bem de toda uma sociedade. Então, nós, apesar do momento de extrema dificuldade, nós estamos tendo uma grande aula. Quem não aprender nada com essa aula, infelizmente, dificilmente vai aprender alguma outra coisa. E vocês acreditam que também fique esse legado para a continuidade dos trabalhos junto aos idosos, que é a área de vocês, né? É o que a gente espera, né, Rossana? Sim. A questão do próprio relatório, a gente falou sobre isso, né? Não ficou só no relatório. Essa comissão ela se transformou numa grande comissão para revisões, inclusive, né, da RDC 283, que hoje norteia o cuidado dentro das instituições. E eu te digo, Fábio, esse enfrentamento que o vereador Felipe traz de dificuldade, eu como profissional da saúde enfrento dentro das instituições, né? Quer dizer, há aquele gestor que tem todo o olhar, né? Eu brinco assim, a gente tem instituições muito boas, mas tem instituição muito ruim também, né? Então, quer dizer, esse olhar de preconceito, ele vai ter que ser superado, né, para entender que as instituições vieram para ficar, né? E que agora elas vão ter que ter um diferencial, né? Tanto de flexibilização por parte do poder público e dos protocolos. Instituições aliadas. Exatamente, ou é exatamente isso, ou se alia ou se divorcia. Né? É por aí, Rossana? Acredito que sim, que algumas coisas vão ficar, e falando especificamente dos nossos atendimentos e da forma como a gente está conduzindo, né? Até desmistificando um pouquinho, porque querendo ou não, nós temos nesse público... como eu já comentei, essa aversão às tecnologias, né? E não é uma aversão, às vezes era até o próprio medo, né? De estar lidando com isso. E a partir do momento que eu vi que eu sou capaz, daqui a pouco eu vou estar usando isso como uma ferramenta de uma outra possibilidade de estar me mantendo ativo e em conexão com outras pessoas, né? Então, acredito que sim, como todo mundo já comentou, tem aprendizados que vão ficar, e que bom que sejam aprendizados que vão trazer benefícios, né? A gente sabe que vai ter alguns traumas que vão ficar dessa situação, mas que a gente sabe que ao longo do tempo a gente supera, e tomara que fique as coisas somente que venham, né? Que são boas e que venham a agregar, né? Tentando, digamos assim, dar um desfecho, uma amarração ao nosso bate-papo aqui, aí retornando ao início, digamos assim, ninguém tem certezas agora, as medidas elas trocam praticamente todos os dias, decretos, resoluções, protocolos, libera, restringe, porque, enfim, não há uma vacina ainda contra o coronavírus, então a tática é por aí mesmo, isolamentos e testagens. Mas eu vou pedir para vocês um esforço de previsão, principalmente no nosso público-alvo, pauta deste programa, que são os idosos. O que podemos esperar para as próximas semanas, próximos meses, no sentido de contágio, controle da pandemia junto aos idosos e a própria convivência deles? Fica, digamos assim, essa provocação como uma manifestação final de cada um de vocês. Olha, Fábio, eu espero que grande parte dos idosos continue se cuidando. E eu espero que as pessoas que têm responsabilidade sobre alguns idosos tenham cada vez mais. Nós vamos entrar num período agora de inverno, de frio, e essas pessoas vão precisar de mais atenção ainda e de mais cuidado. Então eu não vou fazer previsão de fim, de nada, porque isso a gente não sabe o que vai acontecer. A gente que quer a responsabilidade do achatamento da curva é nossa, né? É de todo mundo. Então eu espero sinceramente que os idosos continuem se cuidando, né? Que tenham essa visão, e quem é filho, quem é irmão, quem tem o idoso por perto, que ajude ele a entender esse momento, que ajude ele a entender esse momento, a dificuldade que é e o que pode acarretar.
Então, eu espero, sinceramente, que esse cuidado com relação aos idosos permaneça muito forte e continuarei defendendo aqui a importância da testagem, né? As instituições estão sendo testadas agora, mas a gente precisa testar mais, precisa testar a população para poder tomar decisões embasadas tecnicamente. Sem ter testagem, nós não vamos conseguir ter decisões técnicas logo aí na frente. Na linha do que o vereador Felipe coloca, eu lembro que no início da pandemia, vizinhos meus colocavam nos elevadores do prédio números de celular. Ah, você vizinho idoso, precisar de uma compra no supermercado, uma ida à farmácia, alguma providência de rua, me procure para que eu faça para você. Então, são correntes solidárias assim que daqui a pouco você não precisa ser aquela referência direta do idoso, mas é uma forma solidária de ajudar um vizinho ou alguém que conviver em comunidade. Você não conhece direito, mas sabe que precisa, né? Isso aí. Bom, Fábio, assim, o que eu espero de coração, né, e isso eu falo muito para os cuidadores que estão ao meu redor, né, e também a frente ela traz isso. O positivo de um teste, ele não abre margem para o desespero, ele abre margem para mais ações de cuidados, né? Então, assim, agora, nesse momento, todos que se envolvem em instituição estão em estado de graça, né, por estar dando negativo, e eu também muito feliz, e o vereador com certeza ainda mais, porque foi ele que fez essa provocação. Mas o positivo vai trazer formas e mecanismos de combate, de controle, para que a gente não vire, né, um país como foi o caso de países europeus que a gente ouviu. Então, a perspectiva é: não abre visita, né? Sobretudo o norte da Itália, né? Que aí foi arrasador. Foi arrasador, né? Então, que não se abra visita, não pode ser aberto agora, né? Isso é uma coisa que as famílias... Quando é que tu vai liberar? Quando vai liberar? Bom, onde eu sou RT não vai ter liberação, né? O vereador, a questão é responsabilidade, né? Eu sou responsável por isso, né? E que se cuide ainda mais. Quando terminou a testagem em uma das casas, o vereador, eu ainda disse assim: gente, isso aqui serve para a gente ficar melhor ainda, né? E não para a gente achar que está tudo certo, né? Então, serve para a gente chegamos até aqui, né? Quer dizer, deu certo. Então, isso aqui é a nota, é as 3 estrelinhas da prova, né? Então, a partir de agora, a gente estuda um pouco mais para ficar ainda melhor. Rosana? Na realidade, assim, em termos de perspectivas, né, como já foi dito, é um campo meio incerto da gente dar opiniões, né? Então, a gente vai dia a dia, né, conforme as situações vão acontecendo. Claro que se nós tivéssemos a possibilidade de fazer essa testagem em massa, garanto que as alternativas, as soluções que se achariam seriam mais corretas ou mais assertivas, né? Mas, enfim, enquanto a gente não tem, a gente vai fazendo o possível, se adaptando, se adequando aos novos decretos, às novas situações que são apresentadas. Mas uma coisa a gente tem claro, a gente, que eu digo, enquanto trabalha com este público e falando especificamente a gente, enquanto Secretaria de Atendimento aos Idosos, que diante do cenário, eles serão os últimos que estarão retornando à sua vida normal, né? Até por ser o grupo de risco. Por ser o grupo de risco e por toda essa situação que nós temos pela frente de inverno, né? Então, a gente sabe que esses vão ser os últimos. Então, a gente pede paciência, 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 né, para eles, paciência, paciência, paciência para os familiares, né, que tem que fazer também mudar completamente a sua rotina para estar atendendo a esses idosos, né. Enfim, é um momento que a gente tem para se dar as mãos, cada um fazer a sua parte, porque a gente sabe e reza que logo a gente possa estar novamente em encontro. Então, quero agradecer a vocês. Acabamos de conversar, então, com o vereador Felipe Gremelmaier, ele que é presidente da Comissão do Idoso aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Silvana Lammers, professora e psicopedagoga. Ela representa a Frente Nacional de Fortalecimento às Instituições de Longa Permanência e LPIs e também é vice-presidente da Associação Brasileira de Alzheimer. Também a nossa terceira convidada, Rosana da Silva, professora dos programas de terceira idade da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer. E queremos especialmente agradecer a todos vocês que nos acompanharam até este momento em mais um Comissão em Pauta, aqui enfocando nesta semana pela TV Câmara, canal 16 da NET,
a situação dos idosos em tempo de coronavírus, a Covid-19. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.